Bom dia, pessoal. Hoje teremos apenas aula de filosofia. Módulo 21 da apostila 5. Assunto: Foucault, verdade e poder. Então estaremos hoje falando sobre o filósofo, escritor e professor Michel Foucault e a sua tese sobre verdade e poder. Vamos a um resumo da matéria para que possamos tecer alguns comentários. Foucault e a verdade. Como dito pelo filósofo francês, não é possível haver verdade sem poder, pois ambos os conceitos são intrínsecos. O poder é aquele que gera o saber, o conjunto de conhecimentos e crenças que caracteriza a verdade. Entre eles há uma relação de dependência, causa e consequência, gerador e gerado. Essa é a primeira noção que se deve ter para estudar o tema. A segunda é que, para Foucault, não é plausível a busca por uma verdade essencial. Ele, para fundamentar sua tese, realizou um estudo que pode ser explicado em duas partes. A primeira é o processo arqueológico, uma técnica historiográfica que consistiu em investigar e examinar o modo de pensar e agir de diferentes grupos e sociedades da época. Diferentes, assim, as regras de conduta que os regiam. Através desse método, Foucault distinguiu sistemas de pensamento e a partir deles concluiu que o conceito de verdade é mutável. Ele varia de acordo com o tempo e o espaço, e a cultura e as crenças vigentes. Segue-se a isso, então, a tática genealógica, que nada mais é que analisar e interpretar as transformações ocorridas nesses sistemas em diferentes períodos, com a finalidade de estender os mecanismos de formação de verdade em face das relações de poder. Para Foucault, conhecer a origem dessas mudanças de pensamentos e comportamentos era a chave para libertar os saberes, a verdade, da servidão, a subjugação do poder imposto a eles ao longo da história. De modo sucinto, o que Foucault descobriu foi que a verdade é formada de acordo com o meio social de cada grupo. Em outras palavras, o que é verdadeiro para alguns pode ser falso ou ser interpretado de maneira diferente para outros. Um exemplo claro disso é a Constituição norte-americana, que permite que cada estado tenha relativa liberdade sob suas leis, o que faz com que, por exemplo, um crime tenha diferentes punições dependendo do estado onde é cometido. Em síntese, a verdade é produzida e influenciada pelo poder, assim como também sofre alteração dependendo do tempo e espaço. Então, pessoal, podemos perceber aqui uma coisa muito interessante, que na verdade o que Foucault propõe aqui é a ideia de que a verdade ela é um conceito criado. Você não precisa necessariamente concordar com isso. Lembrando que estamos aqui apenas estudando um ponto de vista filosófico estabelecido por um filósofo. Lembrando que estamos falando de filosofia, ciências humanas, onde não há verdades absolutas.
muito propício para este assunto abordado por Foucault, aonde ele propõe que a verdade é um conceito criado de acordo com bases sociais, com conceitos sociais. A partir de conceitos vivenciados em uma determinada sociedade, cria-se um tipo de verdade relativa àquela sociedade, uma verdade que pode ter serventia apenas para aquela sociedade e não para outra, porque de acordo com seus costumes, de acordo com seu modo de vida, de acordo com seu padrão comportamental, aquela verdade lhe faz valer, aquela verdade lhe é legítima. Portanto, entendemos assim a verdade como um conceito não absoluto, mas um conceito relativo a questões sociais, a características sociais, a padronização de pensamento e comportamento social. Foucault e o poder. A sociologia comumente define poder como a habilidade de impor uma vontade sobre os outros, mesmo que enfrente a resistência do decurso. Em oposição a isso, Foucault apresenta abordagem diferente, ao romper com as concepções clássicas do termo. Ele afirma a existência das relações de poder e seus mecanismos através dos quais o indivíduo é coagido, disciplinado e controlado. O filósofo ainda declara que se, de um lado, o poder é o criador de verdades, de outro é dependente do saber, que o conhecimento é uma fonte direta de dominação. Sendo assim, não há poder sem saber. Não há poder sem saber, nem verdade sem poder. Mais minuciosamente, o poder para Foucault não era um objeto natural, ou seja, uma posse das pessoas, mas sim uma prática social, um conjunto de relações interpessoais, desde as camadas mais elevadas da sociedade até as mais baixas, de modo a desenvolver melhor seu pensamento. Ele criou a microfísica do poder, surgida a partir da ideia de que o poder está em constante movimento, ou seja, é formado por uma malha de instituições e relações, e não se restringe apenas ao governo, mas, pelo contrário, está distribuído pela sociedade. Para chegar a tal ponto, Foucault analisou o controle que a antiga burguesia exercia sobre o tempo e o espaço, e, por consequência, sobre o indivíduo. Não havia presença de violência no processo, e sim uma espécie de amestração do corpo e da mente da pessoa. Em decorrência disso, seu comportamento também se alterava. A esse fenômeno ele atribuiu o nome de poder disciplinar. Em resumo, o poder não é repressor, como geralmente se crê, mas sim produtor de saber e gerador e molde da verdade. Agora passa a ser encargo da genealogia do saber entender como o poder produz saber. Então vemos aqui também, pessoal, que na verdade poder e verdade eles estão ligados intimamente, porque o poder é um conceito criado também para a imposição da verdade. O poder, ele é criado, ele é articulado, ele é projetado pelo governo, pela sociedade, pelas classes elitizadas, pela burguesia, pelo sistema capitalista, para, de certa forma, impor
as verdades que interessam. Então, de forma muito intrínseca, o poder e a verdade estão ligados, porque uma vez que o poder das instituições ele se configure sobre as pessoas, a partir do momento que as pessoas possam ser manipuladas, possam ser subjugadas sob um determinado poder, seja do Estado, seja da burguesia, a tendência é que eles possam aceitar melhor essas verdades criadas por essas instituições e sejam subjugadas, sejam manipulados e sejam controlados a partir de uma verdade que foi imposta pelo poder.